Aleluias. Boa noite, igreja. Que a paz esteja com todos. Amém. Vocês estão bem? Estão felizes com Jesus? Que maravilha, que coisa bonita. Pode se assentar. Boa noite, pessoal que está na live. Já quero convidar você a compartilhar, a estar mandando seu pedido de oração para o final. Esperar o pessoal do louvor se posicionar. Muito feliz de estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar aquilo que Deus tem falado no meu coração. Sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. A gente vive tanto numa correria que tem vezes que a gente nem para agradecer. Às vezes a gente passa batido e simples coisas que devem ser agradecidas a gente nem se lembra. Então devemos sempre louvar a Deus, agradecer a Deus por cada respirar, por levantar, por deitar, pela família que a gente tem. Amém? Abrem comigo a palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Quando a gente olha os evangelhos, quando a gente olha o Novo Testamento, a gente vê claramente Jesus dando uma ordenança para nós. Ele pega e fala: portanto, ide, fazei discípulos. Portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, Deus não nos chamou para apenas frequentar culto. Repita comigo essa frase, e que essa frase possa não ser mais uma frase repetida, mas que algo venha gravado em nosso coração e em nossa vida. Fala assim: Deus não me chamou, com voz de vencedor, de filho de Deus, que eu sei que vocês conseguem. Deus não me chamou para frequentar culto. Deus me chamou para dar fruto. Amém. Isso aí, vocês são demais. Então vamos lá, 2 Pedro, capítulo 1, eu vou ler do verso 3 ao verso 8. Diz assim: seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Por intermédio destas, Ele nos deu as grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Verso 5. Por isso mesmo, empenham-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, o conhecimento, o domínio próprio, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. E o 8, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Amém? Hoje eu quero falar sobre vida espiritual produtiva, ou vida espiritual que dê frutos. Como eu disse, Jesus nos deu uma ordenança, que é ide, pregar o evangelho, ide, fazer discípulos. Ou seja, Deus nos chamou para dar fruto. Se você tem essa mentalidade que Deus te chamou, Deus te salvou para apenas frequentar um culto, apenas sentar 1, 2 vezes por semana aqui, não, isso está errado. Deus te chamou para algo muito maior. Ah, mas eu estou cheio de defeitos. Não, isso a gente já vai mostrar aqui que não tem desculpa. Deus te chamou para dar frutos. E eu quero falar sobre algumas coisas. Então eu peço que você deixe sua Bíblia aberta, que eu vou lendo o versículo e vou falando. Lendo o versículo e vou falando. Amém? Então vamos lá. Para que a gente dê fruto, a primeira coisa que Deus nos mostra é vida de santidade. O que diz o verso 3? Deixa eu puxar aqui.
seu divino poder nos deu todas as coisas. Repita, todas as coisas. De que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Deus nos deu todas as coisas que necessitamos para a nossa vida e para a piedade. Ou seja, não existe desculpa para não cumprir o que a palavra diz. Não existe uma desculpa para não pregar o evangelho. Não existe uma desculpa para não fazer aquilo que Ele nos chamou. Porque Ele nos deu todas as coisas, tanto para a nossa vida como para a piedade. A piedade aqui é a santidade. Para viver uma vida de santidade. Uma vida separada para Ele. E para a nossa vida, uma coisa que a gente tem que entender é que, muitas vezes, tudo que Ele deu para nós não é o que a gente quer. Já parou para pensar nisso? Por exemplo, eu quero fazer uma faculdade. Mas isso não é todas as coisas que Deus tem para você. Talvez antes disso, o tudo dele é outra coisa. Para que aí sim, quando você estiver preparado, a todas as coisas seja a faculdade. Então não questione. A gente vive falando aqui para não murmurar, não reclamar. Entenda que tudo é um processo para que possamos alcançar a bênção no final. E quando eu fui pesquisar, ali diz, no seu divino poder. Esse poder, no original, significa dunamis, que é explosão. Ou seja, podemos falar que esse dunamis é o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Ou seja, o mesmo Espírito Santo que estava lá em Gênesis, pairando sobre a face das águas. O mesmo Espírito Santo que desceu em Pentecostes. O mesmo Espírito Santo que através da vida de Pedro chegou e falou, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. É o mesmo Espírito Santo que está habitando em mim, que está habitando em você. É o mesmo Espírito Santo que dá o poder para viver uma vida que agrada a Deus. Para viver uma vida de santidade. Então vamos para o verso 4. E deixa eu ler aqui na minha outra tradução. Por intermédio dessas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina. Repita comigo. Participantes da natureza divina. E fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Pedro é demais, né? Pedro, ele não alisa não. Pedro tem que falar, ele pega e fala na lata. É por isso que ele é sanguíneo, né? Tem uns aí que é sanguíneo igual Pedro, que fala mesmo. E é bom. Porque Pedro, quando a gente olha as duas cartas que ele escreveu, quando a gente olha Marcos, a gente vê que Pedro não alisa. Ele está escrito aqui, ó. Ele deu todas as coisas para uma vida que agrada a Deus. Foi dado todas as coisas para que possamos se tornar participantes da natureza divina. Ou seja, já não é mais o Alisson, já não é mais o Marcos, não é mais a Antônia, não é mais o Robson. Não, agora é o Filho de Deus. Agora é o Alisson, filho de Deus. É você filho, é você filha de Deus. Nós passamos a se tornar participantes da natureza divina. Sabe, o Espírito Santo que a gente leu ali no começo, não é apenas uma sensação de alegria, vontade de chorar, um burburinho na barriga, não. O Espírito Santo nos torna participantes da natureza divina. E tem um estudioso chamado Jim Rohn, não sou muito bom do inglês, tá, gente? Então me perdoe, mas pesquisa a frase que depois vai aparecer o nome. Que diz assim, ó, ele fez um estudo que diz assim, ó, somos a média das 5 pessoas à nossa volta que mais passamos tempo. Então agora eu pergunto,
Você tem se parecido com Jesus? Você tem se parecido? Uma coisa que, quando eu li isso que eu me lembrei, foi a primeira vez que eu preguei. Foi lá na BNB. Eu me lembro até o tema. Era, sou salvo de graça, mas... Não, fui salvo pela graça, mas não de graça. E quando eu fiquei sabendo que eu ia pregar pela primeira vez, minha perna chegou até a entortar. Brincadeira, já é torta. Para descontrair. Quando eu fiquei sabendo disso, eu comecei a reparar como o pastor e a pastora pregava. E eu ficava reparando cada detalhe, cada frase, cada gesto, cada modo de falar. E eu fui. E chegava em casa e treinava. Fazer igual. Só naquela época eu não usava óculos, senão até assim eu fazia. Ou seja, quando chegou no dia, quando terminou o culto, algumas pessoas chegaram para mim e falaram: você pregou igual o pastor João, os trejeitos dele. Por quê? Porque nós somos, deixa eu ler de novo, somos a média das 5 pessoas à nossa volta. De tanto eu olhar o pastor pregar, de tanto eu olhar a pastora pregar, eu inconscientemente trouxe aquilo para a minha vida e peguei algumas coisas dele e apliquei na minha maneira de pregar. Hoje eu já tenho o meu estilo, mais Alisson, mas ainda tem algumas coisas do pastor João na minha vida e da pastora Josi. Agora, se o pastor e a pastora, que é uma pessoa, eu conseguir fazer isso, agora imagine Jesus. Vocês pararam para perceber? Se uma pessoa, de a gente olhar, de a gente ouvir, a gente consegue captar os trejeitos, de tanto ouvir uma música, de tanto assistir uma série, a gente acaba pegando algumas manias. Imagine se a gente começar a ler isso aqui, como é que vai ser? Não vai ser demais? Porque a gente vai se tornar semelhantes a Ele. Como eu disse, já não vai ser mais o Alisson, mas vai ser Jesus através do Alisson. Já não vai ser mais o Miguel, vai ser o Jesus através do Miguel. Então, temos que mergulhar na palavra. Vamos para o verso 5, 6 e 7. Por isso, vocês precisam acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a piedade, e eu pulei um, né? Domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade ao amor. Como eu disse, a gente é chamado para dar fruto. Então, a partir de agora, viajem comigo nisso e vamos montar uma árvore aqui, ó, bonitinha. Ok? Amém, muito bem. Então, o primeiro de tudo que Pedro fala é: por isso, vocês precisam acrescentar a sua fé. A fé é a base de tudo. A fé é a raiz da árvore. Não adianta a gente vir aqui, se reunir. Não adianta a gente ter várias traduções de Bíblia. Não adianta a gente ter uma estante cheia de Bíblia. Não adianta a gente falar que ama Deus, sendo que não tem fé nele. O que Hebreus 11:6 fala? Que é impossível, sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é o básico, é o feijão com arroz, é a raiz. Quanto mais fé nós temos, mais forte é a raiz. Então o básico de tudo, tenha fé. Acredita. Por mais que pessoas não acreditem, por mais que as pessoas cheguem e falem: nossa, esse é o teu Deus? Se esse realmente é o teu Deus, eu não quero ele. Por mais que pessoas peguem e falem: nossa, se Deus é tão bom, porque ele não tira você daí? Se Deus é tão bom, porque ele não cura, porque ele não liberta? Não escuta isso. Persista, tenha fé, crie raízes. Porque quando nós temos fé, nós acrescentamos a virtude. A virtude, como eu já disse anteriormente, no verso 4, é começar a se parecer com Jesus. Porque eu acredito em algo que eu não estou vendo. E eu, através da palavra, eu quero ter as mesmas características de Jesus. Quero ser manso, quero ser suave. Eu quero ter os frutos do Espírito na minha vida.
Tudo que é de bom nele eu quero trazer para a minha vida. Ou seja, a árvore começou, vocês estão vendo a árvore aqui, né? Está começando a crescer. A virtude, o conhecimento. Lê a palavra de Deus. Tem N versículos aqui que fala: medite nela dia e noite. Medite na palavra dia e noite. Qual que é o papel da Bíblia? Enquanto a gente lê ela nos lê. Não é simplesmente só eu lendo, só você lendo, mas enquanto a gente faz isso, ela também está me lendo, ela também está te lendo. Ela arranca o que não é de Deus de dentro de mim e começa a colocar a verdade de Deus. Eu começo a ter um conhecimento, eu começo já a saber o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que é lícito e o que não é lícito. E quando eu já tenho esse conhecimento, daí o verso 6, ao conhecimento, o domínio próprio, fruto do Espírito. Eu começo a me policiar, eu começo a me controlar, porque eu sei que a palavra diz. Porque eu estou praticando, eu estou lendo, eu estou meditando. Não estou usando ela apenas quando é para ler um versículo no início do culto. Não estou usando ela apenas para deixar enfeitada na minha casa. Não, eu estou meditando nela. E ela me revela o que é certo e errado. Eu começo a ter um domínio próprio. Eu começo a tentar falar, não, isso é errado. Eu sei que é errado, não vou fazer. Só que o domínio próprio não é algo que vem do dia para a noite. É por isso que Pedro coloca ao domínio próprio a perseverança. Porque o pastor aqui já disse algumas vezes. Uma coisa é você permanecer no pecado, uma coisa é você tropeçar no pecado. Por mais que é desenvolvido dentro de mim, por mais que é desenvolvido dentro de você, o domínio próprio, algumas vezes, querendo ou não, a gente sem querer vai cair. Mas nós devemos persistir. Algumas vezes vai vir uma batalha muito difícil. Algumas vezes vai parecer algo que é impossível. Mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. A perseverança, independente do que for, independente da muralha, independente da barreira, persevere. Porque quando nós perseveramos, a perseverança leva à piedade. Que eu disse lá no começo, que é a santidade, que é a intimidade, que é o momento de comunhão com Deus. Quantas vezes você parou essa semana para ter um tempo com Deus a sós? Quantas vezes você entrou no teu secreto, fechou a porta e conversou com Ele? Quantas vezes se desligamos do mundo para apenas ouvir Deus? Quantas vezes nós subimos o monte e ficamos lá até Ele vir e falar? É uma coisa que vai levando a outra. Não adianta a gente cantar canções, falar que Ele é maravilhoso, que Ele é belo, que Ele é perfeito, que o amor dele nos resgatou, se nós não temos uma intimidade. Semana retrasada, eu estava pregando para os jovens aqui perto e eu falei sobre intimidade. E lá eu falei aquele versículo que Jesus pega e fala, que no fim, muitos chegarão e falarão: Senhor, em teu nome expulsei demônios, curei os enfermos, preguei, gravei vídeo. Isso não está na Bíblia não, tá? Essa é a minha versão. Postei stories. Aí Jesus vai falar: afastai-vos de mim, porque eu não te conheço, porque eu não tenho intimidade. A intimidade é essencial. Só podemos fazer a vontade do Pai. Só podemos fazer a vontade de alguém quando a gente tem intimidade, quando a gente conhece, quando a gente tem um relacionamento.
Não tem como eu fazer a vontade de alguém sendo que eu não conheço essa pessoa, sem saber o que passa na cabeça dela. Que a perseverança nos leve à intimidade, nos leve ao lugar secreto. Não são momentos de tristeza, mas momentos de alegria. Que possamos entrar só para agradecer a Deus. Falar: Deus, hoje eu não quero te pedir nada. Só quero ficar aqui e sentir o teu toque. Eu só quero a tua presença, Pai. Só isso hoje. Porque quando nós temos isso, ela nos leva à fraternidade e o amor. A fraternidade e o amor é a cruz, que é você amar o próximo, mas amar a Deus. 1 João 4,12. Abrem comigo. Deixa eu ver aqui. A minha tradução dessa Bíblia aqui eu não me habituei ainda. 1 João 4,12. Nós vamos ler do 12 até o 20. Eu vou ler bem rapidinho, tá bom, gente? Pra vocês não... 1 João 4,12 diz assim: ninguém jamais viu a Deus se nos amarmos uns aos outros. Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. 18, estou terminando. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa todo medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 20, se prepare para o ai. Se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Era para vocês terem falado ai. Vamos de novo. Se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ai, 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 ai. É um Hadouken de Jesus na nossa cara. Não tem como a gente amar a Deus sendo que a gente não ama o próximo. Ah, mas aquela pessoa me fez mal. Não importa. Quando a gente era inimigo de Jesus, ainda assim ele morreu numa cruz por mim e por você. Quando éramos todo pecador, ele morreu numa cruz. Ele ainda nos amou. Nós lemos aqui o 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nenhum momento da Bíblia aqui, pelo menos, o pastor pode me corrigir, está escrito assim, ó: ame todo mundo, ame teu irmão, mas aquele lá, qualquer coisa, pode deixar do lado, tá? Depois eu me entendo. Não tem, né, pastor? Ó, o pastor está até procurando ali, ó. Não tem. Não tem, gente. Então, por favor, devemos amar o próximo. Independente do que tenha feito de errado. Quando a gente julga alguém, eu ouvi isso uma vez, a gente pega o nosso melhor com o pior daquela pessoa. Só que você é tão pecador quanto ela, eu sou tão pecador quanto você. O fato de eu estar aqui em cima não justifica que eu sou melhor. Deus nos chama para amar, porque Deus é amor. Isso aqui é uma declaração de amor por nós. E então, a árvore está pronta. Olha que árvore bonita, gente. Olha só, que coisa gostosa. Olha, coisa linda. E agora vamos para o verso 8. Eu vou ler agora na minha tradução, na minha outra Bíblia aqui. Quanto mais seguirem este caminho, tanto mais vocês ficarão fortes espiritualmente, oh meu Deus, e se tornarão frutíferos e úteis no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler de novo.
quanto mais seguirem nesse caminho, tanto mais vocês ficarão fortes espiritualmente e se tornarão frutíferos e úteis no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que o poder do Espírito Santo, o Dunamis, nos deu todas as coisas que é necessária para viver uma vida que agrada a Deus. Quando nós entendemos, quando nós começamos a exercer a nossa fé, a fé nos leva à virtude, nos leva a tentar ser parecido com Jesus. E isso faz com que a gente mergulhe na palavra, que a gente tenha conhecimento. E através do conhecimento a gente começa a ter domínio próprio, pois a gente sabe o que é certo. A gente começa a saber o que é errado. A gente começa a persistir. A gente começa ter intimidade com Deus, a gente começa a amar o próximo. Quando tudo isso acontece, só existe um resultado possível, que é dar fruto. Não existe outra coisa. O resultado disso é dar fruto. Por isso que eu peguei e falei, Deus não nos chamou para apenas frequentar culto, para apenas dizer, não, eu sou evangélico, não, eu sou cristão, não, eu vou na igreja tal, e você, eu vou na igreja tal. Não, Ele chamou para que a gente dê fruto, porque Ele deu tudo necessário para que isso aconteça. E para que serve o fruto? Vocês já viram alguma árvore que se alimenta do próprio fruto? Responde, não? Eu não vi. Para que serve o fruto? Para dar para os outros se alimentar. Ou seja, as pessoas têm que olhar para você e ver Jesus. Tem que ver o fruto de Jesus aqui e se alimentar dele. Tem que olhar e saborear. Tem uma musiquinha que eu aprendi na 2ª série, me veio agora na cabeça. Eu falei, para que eu vou usar essa música? Deus me lembrou agora. Tem uma musiquinha, eu não vou cantar porque eu sou um ótimo cantor, então não vou cantar, mas eu vou citar. É assim, cabeça, tronco e membros. Esse é o corpo da gente. Copa, tronco e galhos. A árvore é a nossa parente. A musiquinha é mais legal. Ou seja, quem escreveu isso aqui, Deus devia estar falando com ele. Porque nós somos chamados para dar fruto. Nós se assemelhamos à árvore. Porque a árvore dá fruto não para ela, mas para os outros. É isso que Deus quer. Jesus não chamou os 12 discípulos e ensinou durante 3 anos para poder ficar ali para ele. Não, ele chamou com um único propósito. Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Ide, fazei discípulos. Eu não estou falando para vocês sair daqui e falar, o Alisson pregou lá que eu tenho que pregar o evangelho a toda a nação, então estou indo para a África, estou indo para o Nordeste, estou indo para sei não onde. Não, mas se Deus falou, amém, vamos estar intercedendo por você. Não, mas estou falando, dê fruto na sua casa, na sua família, no meio onde você vive, na sua rua, no seu bairro. Tem uma frase, deixa eu olhar assim, que eu anotei assim agora. Tem uma frase que eu coloquei assim, A igreja não deve ser conhecida apenas pelo número de pessoas que entram nela, mas pelo número de pessoas que ela envia para pregar o evangelho. O evangelho aqui na rua, dentro do ônibus. Que nós possamos entender o porquê nós fomos chamados, o porquê nós fomos salvos. Para poder sair e anunciar as boas novas. Para poder falar, cara, sabe o que Jesus fez na minha vida? Ele pode fazer por você. Deixa eu colocar uma sementinha aí dentro, para você frutificar também e espalhar para os outros. Eu quero orar por vocês essa noite. Gostaria que vocês fechassem seus olhos, ficassem de pé. Mateus 9:37. Jesus diz: a colheita é grande, mas os trabalhadores são tão poucos.
O nosso bairro é grande, mas os trabalhadores são tão poucos. Curitiba é grande, mas os trabalhadores são tão poucos. O teu serviço é grande, mas os trabalhadores são tão poucos. Jesus está me chamando, Jesus está te chamando, para que a gente possa subir um nível, para que a gente possa sair da nossa zona de conforto e começar a cumprir tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. O crescimento só tem espaço para agir quando o nosso conforto chega ao fim. Então Jesus está chamando aqui essa noite. Sai da sua zona de conforto. Eu te dei tudo para que você tenha uma vida de santidade. Eu te dei tudo para que você tenha uma vida tranquila. Peço apenas uma coisa: dê frutos. Dê frutos. Não se envergonhe do Evangelho. Eu estarei com você aonde você for. Não é você, é o meu nome que vai curar através da sua vida. É o meu nome que através da sua vida irá restaurar. Apenas abra a boca. A quem enviarei, diz o Senhor. Você pode falar: eis-me aqui? Talvez o que você acha que é pouco é o suficiente para ganhar uma vida, para livrar alguém de um suicídio. Pai, que em nome de Jesus, Pai, que a partir de hoje as nossas vidas não sejam mais as mesmas. Pai, que em nome de Jesus, que possamos tomar posse, Senhor, da Tua palavra que é viva, da Tua palavra que é eficaz. Pai, que em nome de Jesus, Pai, que possamos entender que o Seu Espírito está dentro de nós. Pai, que em nome de Jesus possamos entender, Pai, que o Senhor nos deu todas as coisas para viver uma vida que agrade o Senhor, Pai. Que possamos entender que fomos comissionados a pregar o Evangelho em todos os lugares. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho, para falar do Teu amor, para mostrar que assim como o Senhor nos salvou, o Senhor pode salvar as demais pessoas. Pai, que em nome de Jesus, Pai, possamos dizer que já não vivemos para nós mesmos, mas que Cristo vive dentro de nós e através de nós, Pai. Pai, que em nome de Jesus, que possamos dar fruto, que possamos cada vez mais se tornar semelhantes a Jesus. É o que nós oramos, é o que nós decretamos para as nossas vidas hoje. Em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda o nome do Senhor.